Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar a sessão solene de abertura dos trabalhos de 2016, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Eu inicio dizendo que esta sessão especial destina-se à abertura do ano judiciário de 2016. Eu convido os presentes a celebrarem, em atitude de respeito, o hino nacional brasileiro. Eu agradeço à banda do Corpo de Fuzileiros Navais pela excelente execução do hino nacional. Muito obrigado. Eu tenho a honra de cumprimentar e agradecer a presença das seguintes personalidades e autoridades arroladas pelo nosso cerimonial. Representando a excelentíssima senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado da Justiça, Eduardo Cardoso. Os excelentíssimos senhores Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, na pessoa de quem cumprimenta os membros do Poder Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Eduardo Cunha, em cuja pessoa também cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Tenho a honra de saudar Suas Excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, o presidente Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, está à nossa direita, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Tenho a satisfação de registrar a presença e cumprimentar o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, também do Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, cuja pessoa cumprimento os membros do Ministério Público, cumprimento o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras, cuja pessoa cumprimento os ministros
daquele tribunal, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, recém-eleito, o brasileiro Dr. Roberto de Figueiredo Caldas, a quem cumprimento com efusão, representando o Conselho Federal da Ordem do Brasil, especialmente o seu presidente, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, cuja pessoa cumprimento todos os eminentes advogados aqui presentes. Saúdo o defensor público federal interino, Dr. Lúcio Ferreira Guedes, cuja pessoa cumprimento os defensores públicos. Também o núncio apostólico, Dom Giovanni Aniello, que nos honra com sua presença. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz João Ricardo Costa, em cuja pessoa cumprimento os presidentes das associações de magistrados aqui presentes e demais juízes. Eu vi aqui em algum lugar também Dr. César Bochenek, que é o presidente da JUF, não está anotado aqui, mas aproveito para externar meus cumprimentos. Demais presidentes de associações de magistrados, senhores ministros dos tribunais superiores, senhores integrantes da magistratura brasileira, senhores jornalistas, servidores deste e de outros tribunais, minhas senhoras e meus senhores. Esta singela cerimônia marca, do ponto de vista protocolar, o início dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal em 2016 e, simbolicamente, formaliza a abertura do ano judiciário em todo o país. Digo simbolicamente porque, em verdade, o Poder Judiciário jamais suspende as suas atividades. Ele se encontra permanentemente alerta, ativo e acessível ao jurisdicionado, dia após dia, mesmo nos finais de semana, sempre pronto para assegurar aos que batem às suas portas a plena fruição dos direitos e das garantias fundamentais abrigados na Constituição e nas leis do país. Ao longo de 2015, esta permanente prontidão revelou toda a sua essencialidade. Em meio a uma severa crise política e econômica que atingiu não apenas o Brasil, como também outras nações do mundo, os juízes brasileiros, em todos os ramos da judicatura, espalhados pelos mais diversos rincões desse país continental, foram em grande parte responsáveis pela manutenção da paz social ainda desfrutada entre nós. Esta Suprema Corte, por seu turno, acionada em diversas oportunidades para dirimir questões da mais destacada relevância, sempre atuou de modo tempestivo, firme, sereno e responsável, no sentido de garantir a estabilidade das instituições republicanas. Ao Supremo Tribunal Federal, ademais, na condição da mais alta corte do país, coube, como ainda cabe, desincumbir-se da delicada e sublime missão de liderar o Poder Judiciário ao fixar as diretrizes para a correta interpretação da lei maior. Essa liderança é exercida não apenas por meio da uniformidade em matéria constitucional, mas também mediante a fixação de paradigmas de gestão processual. De fato, administrar de modo eficiente e célere a colossal quantidade de processos que ingressa no STF a cada ano configura tarefa hercúlea que exige a utilização de técnicas avançadas de administração. Como já mencionamos em outras oportunidades, atualmente prevalece em nossa sociedade uma cultura de extrema litigiosidade, que se revela pelo aumento exponencial do número de processos trazidos à apreciação do Poder Judiciário ano após ano.
Em 2015, esse fenômeno revelou-se com toda a sua intensidade. Apenas nesta Suprema Corte ingressaram mais de 90 mil casos novos, incluindo processos originários e recursos diversos, o que representou um incremento de 10% em relação ao ano anterior. Nas demais instâncias, pasmem, as senhoras e os senhores, foram ajuizados cerca de 30 milhões de novos feitos, totalizando aproximadamente 100 milhões de processos em tramitação, sob a responsabilidade de mais ou menos 16 mil juízes federais, estaduais, trabalhistas, militares e eleitorais. No ano passado, para fazer frente a essa crescente massa de feitos, demos ênfase no STF ao julgamento de temas de repercussão geral reconhecida, sem, contudo, descuidarmos dos denominados hard cases, cuja solução reverberou intensamente na sociedade brasileira. Nessa linha, relembramos que em 2015 foram realizadas 81 sessões plenárias, sendo 38 ordinárias e 43 extraordinárias. Esse esforço por parte da Corte permitiu o julgamento de 2.724 processos pelo colegiado maior. Não obstante essa intensa mobilização, o plenário ainda conta com 649 processos pendentes de julgamento, isso sem considerarmos as inúmeras listas liberadas semanalmente por cada ministro. Com o objetivo de diminuir esse acervo, estamos cogitando, com a ativa colaboração de alguns de nossos pares, colocar em prática algumas saídas alternativas, como a representada pelo julgamento de novas categorias de processo pelo plenário virtual. Iniciaríamos com feitos que usualmente são julgados em lista, tais como embargos de declaração e agravos regimentais, e ainda outros que, como regra, não comportam sustentação oral, ressalvados, evidentemente, os pedidos de destaque formulados pelas partes. Pretendemos submeter à análise dos colegas, dentro em breve, uma proposta neste sentido. Outra ação que reputamos de grande valia e que pretendemos retomar esse ano foi a de priorizar a devolução e o julgamento de processos com pedidos de vista. De fevereiro a julho de 2015, 77 deles foram decididos. E de agosto a dezembro do mesmo ano, 24 foram julgados, totalizando 101 processos do gênero, colocando dessa maneira, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, que está sempre preocupado com essa questão, colocando dessa maneira um fim a questões que de longa data aguardavam uma solução definitiva. Tratou-se de um aumento expressivo com relação ao número de vistas julgadas no ano 2014, quando apenas 63 processos com essa característica foram decididos em plenário. Hoje contamos com mais 45 vistas devolvidas, prontas para julgamento. O atingimento desses números só foi possível, não é demais ressaltar, porque pudemos contar com a compreensão e apoio dos ministros desta Corte, a quem dirijo nesta oportunidade os meus agradecimentos. Pretendemos persistir nessa senda, que se revelou assaz profícua, mas, para tanto, é preciso que contemos com o apoio e a cooperação dos membros da Casa, para que libere os processos com vista sob sua responsabilidade, desde que, por óbvio, estejam eles maduros para apreciação do plenário. No campo da uniformização da jurisprudência, gostaríamos de destacar que logramos aprovar 16 novas súmulas vinculantes no ano passado, número que representou mais do que o triplo de verbetes dessa natureza aprovados em 2014, os quais se resumiram a apenas 5. O benefício trazido pelas súmulas vinculantes, a toda evidência, afigura-se inestimável, pois permite que os magistrados brasileiros,
de todos os ramos e graus de jurisdição enfrentem com mais eficiência e racionalidade o enorme acervo processual sob sua apreciação. Merecem igual destaque os julgamentos de processos com repercussão geral, instrumento da mais alta eficiência e utilidade para a pacificação do entendimento jurisprudencial concernente a temas repetitivos, os quais, não por acaso, são os de maior abrangência em termos quantitativos. No ano de 2015, o plenário virtual analisou um total de 82 casos novos. Em 40 deles foi reconhecida a repercussão para posterior julgamento de mérito. Desses, 32 foram objeto de julgamento de mérito pelo plenário físico. Como resultado das decisões, um total de 28.411 processos que estavam sobrestados nas instâncias inferiores, aguardando o julgamento do STF, foram liberados. Quanto ao tão aguardado novo Código de Processo Civil, e que entrará em vigor em março vindouro, esta presidência pretende, ministro Fux, apresentar, evidentemente com o auxílio de Vossa Excelência, apresentar à Comissão de Jurisprudência, auxílio de Vossa Excelência e de outros pares, que são eminentes processualistas também, pretende apresentar à Comissão de Jurisprudência da Casa, dentro em breve, algumas propostas para a adequação de nosso centenário regimento interno ao texto do novo diploma instrumental. Ao mesmo tempo, buscaremos atualizar os demais atos normativos domésticos que tenham eventualmente sido afetados pela nova disciplina processual. De outra parte, mas não menos importante, daremos prosseguimento aos esforços de aprovação do Estatuto da Magistratura, previsto no artigo 93, caput da Constituição, esforços esses que se encontram bastante adiantados, como todos sabemos, retomando as sessões administrativas das quartas-feiras para sua discussão, como vimos fazendo rotineiramente. Estimamos, eminente decano, que mantido o ritmo dos trabalhos, no final de março, Paulo Dimas, que é o nosso presidente do TJ de São Paulo, no final de março, teremos uma minuta pronta para a revisão final. Esta é também, segundo pensamos, a ocasião de destacarmos a atuação do Conselho Nacional de Justiça em 2015. Ao completar 10 anos de funcionamento, o CNJ pôde avançar e amadurecer enquanto instituição, sobretudo ao investir o necessário vigor no planejamento estratégico e no aperfeiçoamento da gestão do Poder Judiciário, sem prejuízo de sua já consolidada atuação no campo correcional, agora sob as competentes mãos da eminente Corregedora Nacional, Nancy Andrighi, que nos honra com a presença. Entre os avanços alcançados pelo Conselho, ressaltamos o lançamento, em meados de novembro último, do plenário virtual, instrumento que potencializou sobremaneira a capacidade decisória do seu órgão colegiado, a realização das sessões plenárias virtuais todas as semanas, em acréscimos às tradicionais sessões presenciais que ocorrem quinzenalmente, contribuiu decisivamente para uma maior celeridade e eficiência na tomada de decisões do CNJ. Nessa linha, vale ressaltar que o ano de 2015 foi marcado por passos importantíssimos no tocante a políticas na área de tecnologia da informação. E o presente ano de 2016 promete ser um período em que colheremos os frutos dos esforços despendidos no presente, que não são só da nossa gestão, mas evidentemente são também das gestões anteriores, isso é importante que seja dito. Em primeiro lugar, destacamos a consolidação do sistema Processo Judicial Eletrônico PJE, que dentro em breve cobrirá todos os tribunais do país, que foi objeto de uma revisão em sua arquitetura, de maneira a torná-la mais acessível e funcional, ou no jargão técnico, mais amigável para os seus distintos usuários,
permitindo que seu aprimoramento se faça a partir de distintas mãos, segundo uma teia de colaboração interinstitucional. Então, ouvimos o Ministério Público, ouvimos a Advocacia Geral da União, ouvimos a OAB, ouvimos os tribunais, enfim, ouvimos todos aqueles que são destinatários, enfim, desta importante ferramenta, e todos agora colaboram para o seu aperfeiçoamento. Lembro nessa oportunidade que também o STF, isso é muito importante, passará a integrar a comunidade do PJE, estimando-se que a sua implantação nessa corte se dará já no primeiro trimestre deste ano. Claro que o Supremo não poderia ficar isolado do contexto dos tribunais que utilizam essa importante ferramenta. Outro ponto relevante a destacar diz respeito ao escritório digital, construído em parceria com o Conselho Federal da OAB. Dr. Marcos Vinícius e o conselheiro alemão nos deram, hoje conselheiro, mas na época era integrante da cúpula da OAB, nos deram uma importante colaboração. E este escritório digital caminha para se tornar a principal porta de acesso a todos os tribunais, independentemente do estágio tecnológico em que se encontrem ou o sistema que tenham desenvolvido até o momento. Enquanto o PJE não estiver totalmente implantado, nós temos um escritório digital que conversa com os distintos sistemas e é um instrumento importante para os advogados que atuam em diversas jurisdições. O CNJ, além disso, desenvolveu um sistema próprio de videoconferência via internet, simples e prático, cujo objetivo é auxiliar os magistrados no desempenho de atos processuais e atividades correlatas em conformidade com o que prevê o novo CPC quanto ao tema, ministro Fux. Por outro lado, a consolidação das audiências de custódia, procedimento que determina a apresentação de qualquer cidadão preso a um juiz no prazo de 24 horas, exigiu o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica prevista na Resolução CNJ número 203/2015 para o registro de dados estatísticos acerca deste projeto, intitulado SISTAC, em tempo real, se destina a aprimorar as políticas do CNJ nessa área e subsidiar os magistrados com informações necessárias para aprimorar a sua atuação. Cumpre recordar, são dados, me parecem muito interessantes, importantes, cumpre recordar que, lançadas em fevereiro do ano passado, as audiências de custódia disciplinadas pela Resolução CNJ 203/2015 estão hoje implantadas em todas as capitais do país e funcionando nos 27 tribunais de justiça e 5 TRFs do país, encontrando-se em fase de interiorização por todo o território nacional. Desde seu lançamento, em caráter experimental, ministro decano, foram realizadas 38.746 sessões presenciais, nas quais os juízes libertaram 18.790 detidos mediante condições, aqueles que não apresentavam periculosidade para a sociedade, evidentemente, ou seja, 48,49%, quase 50%. Ao passo que decretaram 19.956 prisões preventivas, correspondendo a 51,51% dos presos em flagrante. Nesse período, isto é muito importante, detectaram-se 2.351 casos de tortura, a saber 6,07%, e 4.542 pessoas, configurando 11,72%, foram encaminhadas para atendimento social ou assistencial, que estavam doentes, eram usuários de crack ou drogas, etc. A expectativa que temos, caso as audiências de custódia sejam efetivamente colocadas em prática em todo o Poder Judiciário, é podermos reduzir pela metade o número de presos provisórios, que hoje alcança mais ou menos 40% de um total de 600 mil pessoas que integram a nossa população carcerária, beneficiando por volta de 120 mil detidos sem culpa formada. Permanecendo ainda na questão prisional,
Registramos que no primeiro semestre desse ano colocaremos em funcionamento a ferramenta eletrônica denominada Sistema Eletrônico de Execução Unificada, SEU, cujo objetivo é permitir o pleno controle da execução das penas em todos os tribunais brasileiros. Sua adoção imprimirá maior agilidade na tomada de decisões por parte dos juízes da execução, mediante, por exemplo, a emissão de avisos quanto às datas para progressão de regime ou a concessão de outros benefícios prisionais. Esse sistema estará à disposição de todos os juízes da execução por meio do iPhone. Poderá autorizar uma progressão de regime distante quilômetros dos sistemas prisionais aos quais ele está vinculado, pelos quais está responsável. Isto poderá permitir até a superação dos famosos e custosos mutirões carcerários. Ainda no campo das inovações tecnológicas, vale destacar a criação do Sistema de Mediação Digital, plataforma online para a resolução consensual de conflitos, concebida para auxiliar na solução de litígios de massa, com destaque para as relações de consumo e os processos de execução fiscal. O potencial dessa plataforma é bastante significativo, porquanto cerca de 25% das novas demandas propostas no Poder Judiciário podem perfeitamente ser resolvidas na fase pré-processual, quer dizer, sem a necessidade da propositura de ações judiciais. Ao par dessa iniciativa, o CNJ lançará no corrente ano o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, em atenção às disposições da Lei de Mediação e do novo Código de Processo Civil, o qual permitirá aos interessados a escolha pela rede mundial de computadores dos auxiliares da Justiça que atuam em processos consensuais, tendo em conta as avaliações de suas últimas atuações, o seu nível de especialização e os parâmetros dos respectivos honorários, dentre outros critérios. E diante do elevado número de execuções fiscais em tramitação, correspondente a cerca de 1/3 de todos os processos que tramitam no Poder Judiciário, ou seja, de 100 milhões de processos, 30 milhões correspondem a execuções fiscais. E bem como o elevado custo operacional inerente a esse tipo de feitos, o CNJ adotará mecanismos para acelerar estas ações por meio de mutirões para acelerar as demandas envolvendo os grandes devedores, especialmente naqueles casos em que a dívida para confisco já esteja garantida. E aqui não posso me furtar de mais uma vez fazer menção à nossa prezadíssima e operosíssima Corregedora Nacional de Justiça, que tem, ao par de seus trabalhos no Superior Tribunal de Justiça e também os pesados trabalhos na Corregedoria, ex ponte própria, tem feito inúmeros mutirões fiscais por todo o país, com pleno êxito. Quanto às execuções fiscais de menor impacto financeiro, serão adotados outros instrumentos igualmente eficazes de baixo custo operacional, tal como o sistema de mediação digital antes referido. Então, o devedor do fisco, ele vai na internet, propõe um acordo, o fisco pode ou não aceitar, isso, afinal, será homologado pelo juiz. No âmbito da cooperação internacional, com o objetivo de fomentar a educação no campo dos direitos fundamentais e consolidar os mecanismos de consolidação e de proteção desses direitos, o CNJ celebrou um memorando de entendimento com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que promoverá cursos de capacitação para magistrados e servidores do Poder Judiciário presenciais e à distância. E agora, permito-me registrar algo que me parece bastante revolucionário. Isto contribuirá para diminuir decisivamente o chamado Custo Brasil. É uma iniciativa, evidentemente, coletiva do CNJ e também dos diplomatas brasileiros, que é a colocação em prática pelo CNJ em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores neste ano, que é exatamente a aplicação no Brasil do regime da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, a Convenção da Apostila.
a partir de agosto de 2006, com a vigência da convenção no plano doméstico, não haverá mais necessidade de efetuar-se a legalização consular de documentos, também conhecida por consularização ou chancela consular, procedimento sabidamente longo e custoso que chega a envolver 4 instâncias burocráticas no exterior. Em seu lugar, ocorrerá a simples emissão da denominada apostila de Haia, que, uma vez anexada ao documento público pelas autoridades competentes do país no qual foi emitida, torna-o imediata e automaticamente válido em todos os demais 107 países que são parte da Convenção, reduzindo significativamente a burocracia e os custos de procedimento em que incorrem, sobretudo, aqueles que têm negócios no exterior. No Brasil, a emissão da apostila de Haia será realizada com base em resolução a ser editada pelo CNJ, que exercerá igualmente o papel de órgão central do sistema, junto a entidades nacionais e estrangeiras, incumbindo-lhe especialmente disciplinar a atuação de cartórios e juízes na autenticação desses documentos. Então, os cartórios os autenticarão e também os juízes, evidentemente, nos autos do processo. Não haverá mais necessidade de 4 ou 5 autenticações pelas distintas instâncias consulares. Concluo, então, dizendo o seguinte: minhas senhoras, meus senhores, como demonstram os projetos e ações que acabamos de destacar, não obstante o severíssimo e inusitado corte orçamentário que foi imposto ao Poder Judiciário, pela implacável tesoura fiscal brandida em conjunto pelo Executivo e pelo Legislativo, os juízes brasileiros continuam atuantes, coesos e determinados no cumprimento de sua missão constitucional, que tem por fim, em última análise, oferecer aos cidadãos brasileiros uma prestação jurisdicional de qualidade crescente. Em que pese vivemos hoje em um cenário nacional e internacional de incertezas e dificuldades, o Judiciário não tem medido esforços para mitigar os problemas sofridos pela sociedade brasileira, ao desempenhar as tarefas que lhe competem com altivez e senso de responsabilidade, em harmonia com outros poderes do Estado e em sintonia com os demais operadores do direito. Imbuídos desse espírito e com redobrada disposição para o trabalho, iniciamos as atividades judiciárias deste ano com a esperança de que, em breve, a nação iniciará um novo ciclo de desenvolvimento e prosperidade. Com essas palavras, declaro aberto o ano judiciário, desejando a todos que 2016 seja repleto de boas realizações. Cumpre-me agora, com a maior satisfação, conceder a palavra ao eminente ex-presidente e integrante nato do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que nesse ato representa o presidente daquele sodalício. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores ministros que, com muita dignidade e altivez, compõem a Suprema Corte do Brasil, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimo representante da Presidência da República, excelentíssimos senhores presidentes do Senado e da Câmara, senhoras e senhores, colegas advogados. Trago o abraço dos 945 mil advogados do Brasil ao Supremo Tribunal Federal. Às suas excelências, as ministras e os ministros que cumprem com muito destemor, muita altivez, a árdua tarefa de assegurar a ampla eficácia, a ampla envergadura da norma constitucional. O Estado Democrático de Direito brasileiro pressupõe o respeito à independência da magistratura, à independência dos poderes, e o Supremo Tribunal Federal, na tarefa de guardião da Constituição, tem esta relevante tarefa com a nação, que tem sido desempenhada com destemor, com brilhantismo e com êxito por
todos os ministros e as ministras que compõem o Supremo Tribunal Federal. O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil se encontra nesse instante presidindo a sua primeira sessão ordinária e pediu-me que viesse representando a entidade. E assim o faço com muita satisfação ao perceber que Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, tratou de temas muito caros à advocacia brasileira e à cidadania de nosso país. A audiência de custódia tem o integral apoio da advocacia brasileira, é um revolucionário método de trazer o réu à presença do juiz, é a aplicação, alguns séculos depois, do Habeas Corpus Act da Inglaterra, dando concretude a normas internacionais de direitos humanos. A ampla presença de processos que na justiça, a litigância que sempre vem crescendo de forma progressiva, pode sim ser enfrentada pela mediação, pela arbitragem, pela conciliação. No novo Código de Ética da Advocacia, que entrará em vigor em maio, passa a ser um princípio deontológico do advogado brasileiro estimular a mediação e a conciliação. Algo fundamental para diminuir o acúmulo de processos no judiciário. O escritório digital, construído pelo CNJ em parceria com a AB, implanta o processo eletrônico de forma a ser inclusivo e não excluir a cidadania do acesso à justiça. A adequação do judiciário ao novo Código de Processo Civil, anunciado por Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, que também vai ao encontro do desejo da sociedade em termos mais justiça, com celeridade, mas assegurando o direito de defesa, o devido processo legal. E, afinal, é a tarefa primeira do Supremo Tribunal Federal: assegurar a altivez, a prevalência da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República. Feliz do país como o Brasil, que tem um Supremo Tribunal Federal à altura dos desafios dessa quadra histórica. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Conceder a palavra agora a Sua Excelência, o senhor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo ministro de Estado da Justiça, doutor Zé Eduardo Cardoso, aqui representando a excelentíssima presidente da República, senhoras ministras, senhores ministros, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores, meus colegas de Ministério Público. O Ministério Público Brasileiro, nessa tradicional solenidade, saúda o reinício dos trabalhos neste ano de 2016. A expectativa é muito positiva, vez que o país espera que o Poder Judiciário, fiel balança da Justiça e garante do Estado Democrático de Direito, bem como todo o poder público estatal encarnado nas mais diversas instituições, cumpra o seu papel de bem servir à sociedade brasileira. Nesse contexto, reconheço vivermos bons tempos no que diz respeito ao franco diálogo institucional entre o Poder Judiciário e o Ministério Público brasileiro. Cientes de nossas atribuições constitucionais e certos da essencialidade que nos marca em relação à função jurisdicional, o enfrentamento dos mais importantes temas nacionais se impõe. Nessa mesma solenidade, no início do ano passado, tivemos a oportunidade de registrar temas que mereciam real atenção dos poderes constituídos. É indubitável que avanços significativos foram conquistados. Cito, inicialmente,
os avanços do sistema de justiça quanto ao princípio da celeridade processual, advindos do esforço envidado pela presidência do Supremo Tribunal Federal em 2015 na política de priorização a recursos com repercussão geral. Os resultados são colhidos de forma direta pelos tribunais de origem e pelos jurisdicionados. Menciono também importante decisão do Supremo em relação ao financiamento público e privado das campanhas eleitorais no julgamento da ADI 4650/DF, em que se firmou o cidadão como elemento central da democracia participativa, ao se colocar ao largo a possibilidade de financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Destaco por oportuno e não por acaso, dada a sua importância, o reconhecimento pelo plenário dessa Corte da competência do Ministério Público Brasileiro para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. A decisão, há muito esperada, tornou possível avançarmos igualmente no outro tema fundamental, a solidificação do combate à corrupção como fortalecimento das instituições e do próprio regime democrático. Nessa seara, gostaria de destacar a bem-sucedida denominada Operação Lava Jato, cuja dinâmica dos fatos impede-nos de trazer dados mais atualizados. Os números aqui consolidados se referem até 18 de dezembro de 2015, revelando, contudo, significativo resultado. Foram 1.016 procedimentos instaurados, 396 buscas e apreensões realizadas, 99 mandados de condução coercitiva cumpridos, 119 mandados de prisão cumpridos, sendo 62 prisões preventivas e 57 prisões temporárias. 86 pedidos de cooperação internacional, sendo 77 pedidos ativos para 28 países e 9 pedidos passivos com 8 países. 40 acordos de colaboração premiada foram celebrados. 5 acordos de leniência foram firmados. 36 acusações criminais ajuizadas contra 179 pessoas, apontando o cometimento de crimes contra o sistema financeiro internacional e nacional, corrupção, tráfico transnacional de drogas, formação de organização criminosa, lavagem de ativo, dentre outros ilícitos. No que toca aos valores a tão e tão envolvidos, destaca-se que os crimes já denunciados envolvem o pagamento de propina de 6,4 bilhões. 2,8 bilhões já foram recuperados por meio de acordos de colaboração e 659 milhões foram objetos de repatriação. 2,4 bilhões em bens dos réus que já foram bloqueados. Até o momento, são 80 condenações, contabilizando 783 anos e 2 meses de pena. E pela frente, temos também, neste ano de 2016, outros desafios com a inafastável melhoria das condições do sistema carcerário, as medidas necessárias para prevenir e punir graves crimes ambientais, como os que vivenciamos recentemente, a necessária valorização das carreiras dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, dentre outras demandas que batem à porta de nossa instituição. Obviamente, não minimizo as dificuldades econômicas e políticas que gravam particularmente esse momento. Penso, contudo, que tais obstáculos serão superados pela atuação firme das instituições públicas e pela grandeza do nosso país. Os avanços sociais não podem ser historiados numa senoide.
Exige-se que as conquistas dos brasileiros sejam galgadas de forma perene e não por espasmos. Os poderes político, econômico e os setores da sociedade civil hão de entender que o país adentrou em nova fase, da qual os holofotes não serão desligados e estarão constantemente direcionados à observância estrita do ordenamento jurídico. É isso que a sociedade espera do Ministério Público, ao qual a Constituição adjetivou de público. O que é público é de todos, não é e não pode ser de alguém. Ao Ministério Público brasileiro, cumpre a persecução e a tutela de bens e direitos conferidos a cada um dos cidadãos. Por natureza, não compactuamos ou tergiversamos com o ilícito, o autoritarismo ou o interesse velado. Buscamos, simples e só, de forma clara e objetiva, a verdade dos fatos e não de factoides, e o seu enquadramento jurídico, sem evasivas, sem cortinas de fumaça. A atuação ministerial sempre se pautará pela impessoalidade, juridicidade, apartidarismo, tecnicismo e pela estrita observância dos direitos e garantias individuais, em especial daqueles que, chamados à justiça, devem responder por seus atos. Enganam-se de forma propositada e interpretam de forma distorcida aqueles que questionam o nosso cerne. Da mesma forma que elementos podem conduzir nossa atuação ao oferecimento de denúncia, igualmente levam-nos a requerer o arquivamento. A autonomia e a imparcialidade da Justiça e do Ministério Público opõem-se a qualquer tipo de autoritarismo de caráter político, ideológico ou econômico. Nosso compromisso é com o Estado democrático e de direito. Encerro, senhor presidente, afirmando que o Ministério Público renova sua parceria com o Supremo Tribunal Federal, sem medir esforços para que o ano de 2016 seja profícuo na colheita de bons resultados que, de forma efetiva, alimentem a esperança dos que têm sede e fome de justiça e de paz. Muito obrigado. Indago se algum dos presentes à mesa deseja fazer uso da palavra. Bem, então eu gostaria de assinalar que os discursos proferidos pelo Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo Dr. Rodrigo Janot, honram o Poder Judiciário da Nação e integrarão os anais e a história do Tribunal. Cumprida a finalidade desta sessão, declaro-a encerrado. Peço a todos os presentes que permaneçam em seus lugares até a retirada da Corte e as autoridades que integram a mesa. Muito obrigado a todos.